asking, can you go back As in your pessoas chambers estão and removendo question Deus das suas which bills do you constituições, think we estão have também produced from the tentando Senate separar or the Parliament that o do trabalho not do please governo Jesus? da verdade do Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo para vocês que quando o Because Senhor we live in a diz time que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei where dos now reis. the people, the modern people are Essa é uma removing God from the declaração Constitution política. and they are trying to say Por quê? Isto implica no livro de 2 Samuel 7,13, que ele voltará e reinará como rei. we cannot separate it. Nós não podemos separar isto. When you're doing your legislative work in this Quando august vocês house, estão in the fazendo a National sua Assembly, obra Your Excellency, legislativa the Deputy nesta President, casa tão augusta, Sua Excelência, o presidente, the Lord is asking that we be conscious o Senhor está pedindo que nós sejamos conscientes that the King is coming, de que o rei está the vindo. ultimate lawgiver, the iron scepter, the O lawgiver, supremo legislador, ultimate- aquele the que dá a ultimate lei, lawgiver. aquele que é o supremo legislador. He is coming to reign. Ele está vindo para reinar. And your reign on the earth here, this house of parliament, should E be o the seu epitome, reino should be aqui the na monument of terra. the glory of God in the Essa land. casa aqui deve ser a glória do Senhor na terra. The monument Deve ser um of the glory monumento of God, our da Creator. glória de Deus, o nosso Criador. Because this house should Porque exemplify esta casa the deve authority of the Lord. exemplificar Because a autoridade do whatsoever you Senhor. enact as law Porque affects the todo children of aquele God. que faz as leis e passa as leis afeta os filhos de Deus. If you will say that homosexuality is Se sin, vocês disserem que homossexualismo é and you put it pecado, in your legislative e language, você or you coloca say isso it is na sua unconstitutional língua or legislativa, unlawful, ou you will have você helped declara advance isto the cause ilegal, of the kingdom of the você Messiah. vai avançar a causa do reino do Messias. Se você declarar que homossexualismo é ilegal, So when you look at yourselves, então, Your quando você olha Excellency, para the si Deputy mesmo, President of Sua Parliament, Excelência, when you see o yourself vice-presidente reigning do now parlamento, in quando the house você of the vê Lord, a si that mesmos reignship, reinando that na leadership casa do should be Senhor, the example este reino, of the essa millennial reign liderança, that is coming, essa the reign liderança of the deve ser o Messiah that exemplo is do coming. reino milenar que está vindo, o reino do Messias que está vindo. Hallelujah. Aleluia. We know too well, Your Nós Excellency, sabemos the muito Deputy bem, President Sua of the National Excelência, Assembly, o vice-presidente da Assembleia Nacional, and with a great honor, I honor you with your e great com grande decorations, honra eu this honro vocês tremendous com as suas house, decorações together nesta with Her tremenda Excellency casa, here. juntamente com a Sua Excelência aqui. We know too well Nós sabemos muito bem that right now corruption is destroying nations. que agora mesmo a corrupção está destruindo nações. Nations. Many nations. Nações, muitas nações. Many nations. Muitas nações. We live in a time Nós vivemos em um tempo when the destituted, quando the os humble, destituídos, the os voiceless, humildes, aqueles que não têm voz, those without a defender, aqueles que não têm um defensor, the widows, as viúvas, the orphans, os órfãos, they go literally unattended. Literally eles ficam unattended. literalmente sem nenhuma atenção, nenhuma ajuda. Today, the world Hoje, is fast-paced, o mundo está rapidamente whereby onde we don't take care of widows and orphans. nós não tomamos conta das viúvas e dos órfãos. The Lord is saying O Senhor está there dizendo must be a deliberate effort globally, tem que haver globally um esforço deliberado globalmente in the national assemblies of the world
Alguns deles, nos abortos, os doutores abrem o útero e cortam o pescoço. And Outros são defend the queimados com voiceless produtos right from the químicos. womb. Right from the womb. E então, abortados. Que isto esteja Right from- longe. When they are still voiceless Nós there. vivemos em um tempo, Sua Excelência, I say this because I'm aware that on a daily basis quando there agora is a há uma genocide going on. globalização de tudo. Oh, como eu clamo a vocês Some of them are stabbed with knives in the wombs on a daily que basis. Camarões possa ter uma identidade nacional Some of them, the independente doctors da open the opinião womb and cut the pública. neck. Sua Some of them are burnt Excelência, with chemicals in the womb. o vice-presidente desta honrada casa, Assembleia Nacional deste lindo e abençoado país. Nós vivemos no tempo do reino de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. And he E took ele away tirou US a aid, ajuda US dos aid. Estados Unidos, governamental. And when you listen E quando to the você ouve as narrative coming out narrativas of that, vindo disto, eu clamo diante de Deus e I eu cry to grito God, para I cry to Deus. God. You get a Você group vê of girls grupo together de moças in a juntas. classroom and they're saying, no, now he has taken away the aid. We used to come here every day and take condoms. Elas dizem, Every day we would veja, take condoms. agora Now, I did not want to get a second não pregnancy. temos mais Now there's preservativos. no more condoms. Nós I was viemos shocked. aqui I was e nós shocked. não Where temos is the father? preservativos, Where is the mas eu shepherd não in the land? quero ter outro bebê. E eu fico chocado e pergunto, onde está o pai dessas moças? Onde está o pai dessas moças? Elas vêm They come carregando carrying seus their bebês, babies. I eu saw it vi isso in the nas news. notícias. E elas vêm And they para come to be para talked to conversar by social com workers. os assistentes sociais e eles dizem, And they porque say, "Look, agora because he has ele taken tirou away a US ajuda, aid, nós we costumávamos used to vir come and pick e pegar condoms here preservativos and go with it. aqui, Now, agora eu look, não I did posso not mais, want to have eu a não second quero ter pregnancy. outro bebê. My Lord. Ai, meu Senhor, My meu Lord. Senhor. Meninas, moças, novas, mães solteiras. My Lord. Esta é a That is the narrativa dos narrative of nossos our filhos children neste in this continente. Há necessidade There is para uma need transformação for a legislative legislativa no transformation in the continente. continent. Onde está a mãe? Onde Where está is the o pai mother? Where is the que father deveria that is ter supposed to have ensinado taught the children virtudes moral morais, virtues, valores moral morais aos seus filhos? Onde estão os pastores? values? Where are the pastors? Sua Excelência, Your Excellency, o vice-presidente the deputy deste president mais of honrado this parlamento honorable neste parliament in this continente. continent. Neste tempo, At this time, the church a has also igreja tem suffered its own sofrido a sua bout of própria porção apostasy. de apostasia. And that's why E é por isso it would appear as if US aid was que the one parece nurturing our children. como se os Estados Unidos é que estão criando os nossos filhos, Telling them not to catch a second pregnancy. dizendo para eles que eles não têm que pegar uma segunda Giving them gravidez, condoms, telling them you can go and sin. dando para eles os preservativos e dizendo, vai, peque, Time has peque, come. pode levar o preservativo. For Africa O to tempo claim acabou. back her glories, Chegou a hora da África retomar as suas her glórias, integrity. a sua integridade. The nations like Cameroon to claim back their Nações national como identity. Camarões, recuperar a sua identidade nacional, Without any pressure from France or from UK or anybody else. sem nenhuma pressão da França, do Reino Unido ou de And nenhum tell them we outro. will not take your aid if your aid is dizer coming para with eles, conditions to recognize homosexuality. Nós não vamos receber a sua ajuda se a sua ajuda vem com condições para que aceitemos o A very senior homossexualismo. leader has come. Let's allow him. Sit in front. Um líder front muito sênior chegou, vamos permitir Thank que ele you. sente I aqui na receive in the frente. name of the Obrigado. Eu te recebo no nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. And so the Lord Então, o Senhor, I bless you.
Your honor, Eu the te mayor of abençoo. this city. O presidente desta Oh, the DO, yes. Yes, the ruler, the governors of the city. Yes, eu thank you very abençoo much, Your você, Excellency. governador desta cidade. Thank you so much for helping me. And thank you Muito for being here. obrigado. You have set an example for this continent. Você estabeleceu um For this exemplo para continent, este we can continente. stand on integrity. Que neste país nós podemos nos apoiar na And so, integridade. thank you very much. Então, Thank you so much. Listen muito to me, blessed obrigado. people. Ouça-me, povo The abençoado. Lord is saying O Senhor está dizendo that the announcement on the glorious coming que of o the anúncio Messiah da gloriosa has finally vinda do arrived Messias finalmente chegou aqui. and that there is already an architecture, a E structure que já há uma arquitetura, uma estrutura. that is meant to be crystallized in this land. E que este anúncio precisa ser cristalizado Whenever you enact nesta laws, nação. Toda vez que vocês passam leis, or robbery with violence, should this amount of time in jail, there should not be corruption. este You ladrão are always deve passar claiming esse the tempo voice of the Lord, na- morality, na morality, prisão. Você morality. sempre tem que levantar a voz do Senhor da moralidade. Moralidade. The Bible in the book of Psalm, I want, as A I'm Bíblia, narrowing down, no in the book livro of Psalm dos Salmos, 24, enquanto agora eu from estou verse 1, afunilando, just verse 1, if no you allow me. livro dos Salmos 1, versículo 1. The book of Psalm, O livro dos Salmos, Psalm 24. Are we now live on air? Salmos 24. We have been Estamos ao live vivo, on não air. é? Thank you so much. Psalm Sim, 24, estamos ao beginning verse vivo. 1, blessed people in this very Salmos honorable 24, versículo 1, povo abençoado. house. It says, Ele diz: the earth is the Lord's do Senhor é a terra and everything thereof, everything in e it. tudo o que nela há. That is serious. Isto é sério. Your Excellency, the Sua Deputy Excelência, President of the National Assembly, in O this scripture, in vice-presidente this da Assembleia declaration, Nacional. Nessa escritura, nesta declaração aqui, the Lord the earth and the fullness thereof a terra e a sua the plenitude pertence ao belongs to my Senhor, Lord. pertence ao Whether it's meu human Senhor, resources quer sejam physical recursos resources, humanos, or spiritual recursos resources. físicos ou recursos espirituais. So on a daily basis, in Então, your em uma legislative base agenda, diária, na whether you are sua dealing with agenda apportionment legislativa, quando of vocês the estão coffer lidando of the com money to go to which province, abortos the resources to go for which area, ou you should como be os cognizant quais of the recursos fact that você deve all estar a cada área, resources vocês belong têm to que the Lord. reconhecer que todos os recursos aqui pertencem ao Senhor. Which money goes to which province? Which Qual money dinheiro goes to vai which para qual cause? província, para qual causa? That you must always be guided by this Vocês compass, this sempre moral que compass. ser guiados por este compasso moral. That you are simply delegated by the Lord Jesus Que to vocês apportion these simplesmente resources. foram Therefore, you must delegados always pelo endeavor to Senhor please Jesus the para will of usar God, the estes purpose of recursos. God in Então every vocês devem se single esforçar agenda you para turn out. agradar a vontade de Deus em cada agenda que vocês executam. The countries that have not embraced this, they Os always go down. países que não abraçaram isso sempre vão desabar, desmoronar.
vão cair. The Deixe-me nations colocar that melhor. have not As honored nações the lordship of que Jesus, não têm honrado o senhorio do Senhor they Jesus, must, always eles must go têm, down. sempre têm que cair. Either now or just very soon you'll see them go down. Quer agora ou muito brevemente vocês os Can I verão put it cair. better? Posso colocar The melhor? governments Os that governos have not embraced the lordship of que Jesus não abraçaram o senhorio do must Senhor Jesus always go down in sempre humiliation têm and que shame. cair em humilhação e vergonha. This is coming from the Bible. This is a Isso biblical está vindo principle. da If Bíblia. you look at the Este é um book of princípio Daniel, chapter bíblico. 7, Se all você those olhar o scriptures, livro de you see Daniel that the 7, Lord is the todas one as that raises escrituras, governments, você vê que o raises Senhor, kings, Ele raises é quem kingdoms. levanta os reinos e reis e os reinos. É Ele quem os levanta. He raises leaders. Ele Raises levanta kings. líderes. Ele estabelece Raises reis. Estabelece Raises governos. leadership. Levanta And lideranças e always as and always, if estabelece. you don't honor the Lord, E you sempre, must sempre, go down. se I você have come não to speak to honrar the o Lord. Senhor, você tem que cair. Eu vim e estou falando pelo Senhor. May the parliament in Cameroon stand out Que o in the parlamento continent de and global Camarões mass, se globally. levante nesta terra e Because globally globalmente. there is nothing now. Porque globalmente não há nada May agora. this honorable National Assembly stand out Que as that essa National honrada Assembly Assembleia that Nacional se understood levante that como uma every Assembleia resource Nacional they were que entende governing, every que resource cada they were recurso que allocating, eles they were estão administrating, belonged to the Lord, administrando and they pertence endeavor ao to please Senhor. the will of God. E eles querem e vão se esforçar para agradar, fazer a vontade de Deus. And now, E with that agora, said, dito then you isso, understand now that when the Lord então comes vocês entendem and agora announces que that, quando o look, Senhor the vem Messiah is e coming, anuncia que, veja, o Messias está vindo. then those members of parliament Então, that profess the aqueles faith, membros do parlamento que professam a fé, those that follow Jesus, disciples of aqueles Christ, que seguem Jesus, que são discípulos de must now Cristo, step out within the agora National Assembly tem que of Cameroon sair e na Assembleia de Camarões, eles têm que and dar um begin passo à to frente deliberately e champion the começar cause a in their legislative deliberadamente agenda to avançar com a prepare agenda Cameroon for the legislativa coming of the de king. preparar Camarões para a vinda do rei. In other words, Em outras the Lord has palavras, spoken here already that he's o calling Senhor Cameroon já to a falou national aqui repentance. que Ele está chamando Camarões para um arrependimento nacional. That now is incumbent upon those Que agora members of parliament é incumbência destes membros do parlamento that profess the faith que to professam a step fé forth. para darem say um passo no. à frente. Don't you E see dizer, that não. our nation needs the national repentance Vocês não before veem elections? que a nossa nação precisa de um arrependimento nacional antes das eleições? Hallelujah. Aleluia! Don't you see that we need a national repentance to Vocês não veem que reconcile nós our precisamos de um communities, reconcile our arrependimento tribes? nacional para reconciliar as nossas comunidades, reconciliar as nossas tribos? The Lord in scripture, O Senhor nas he goes on to Escrituras, say, ele continua dizendo a people, a nation without a que vision um povo, perish. uma nação sem uma visão, ela perece. Hallelujah. Aleluia! I am so honored to talk to you. Eu estou tão honrado de Your falar com Excellency, vocês. the Deputy President Sua of the Excelência, National Assembly, o this most honorable vice-presidente assembly da globally, I Assembleia should say. Nacional, esta Assembleia tão honrada, That a nation that has que uma no vision nação perishes. que não tem visão, perece. These are the words of the Lord my God, my Essas sender, são as the one who palavras has do sent me to Senhor, you and meu other Deus, nations. aquele que me enviou para vocês e para outras nações. And he's not talking about any other vision. He's talking about the E ele vision não of está God falando de as nenhuma revealed outra by the visão, Lord. mas He's a not talking about visão human de vision. Deus revelada Visions pelo Senhor. Ele não está falando de visões humanas, of God. mas visões de Deus. Because he's saying Porque ele está dizendo that vision is a driving force
que a visão é uma força motriz, If you get motora. leaders in your land Se that você are tiver visionary and líderes they nas anchor it suas on God, nações the que são purposes of visionários God, that e nation ancoram has a isso nos future. propósitos That de Deus, nation has essa direction. nação tem um That nation futuro, essa has nação purpose. tem uma That direção, nation has essa eternal nação tem life. propósito, essa nação tem vida eterna. Have direction, Tem have direção, guidance, tem have liderança. restraint from sin. Eles são restringidos no pecado. Eles restringem o pecado. Hallelujah. Aleluia! Even the patriarch, the president Até himself said, mesmo yes, I agree o with that. patriarca e o presidente, ele concorda com isto. This is very serious. Isto é muito sério. The Lord is saying, O Senhor it's está about dizendo, time já passou da hora that now you take this tremendous que agora vision the Lord vocês has for the pegam nations, esta the tremenda coming of the visão que o Messiah, Senhor tem and para as champion nações, that a in vinda the do Messias, Cameroonian life, e the life of vocês this agora society. estabelecem isso na vida dos camaronenses, na sociedade de Camarões. Don't do that to me, please. They're calling you. How many minutes do you want to give me before I finish? Don't do it to me, please. Don't do Eles it to estão me, perguntando because we're live on quanto- camera. Quantos minutos vocês me dão antes de eu How many terminar? minutes? Não faça isso. Quantos minutos? Just 5. Okay, I see you. Ah, You tenho threw a- 5 to me. Tenho apenas 5 minutos. Thank you, my daughter. I appreciate 5. Obrigado, minha filha. Eu aprecio But- 5 minutos. And I understand your very Mas busy schedule. Eu entendo que vocês têm uma Your agenda coming muito here has ocupada. already broken A global record vinda de vocês aqui já quebrou o recorde global and put you in a very e já special os place. colocou em um lugar muito especial. Because it has now become a classroom for Porque the world. agora Even vocês se Kenya- tornaram even uma Kenya, sala de where aula the para o greatest Quênia. revival is, must now learn from Cameroon. Até o Quênia, onde está o maior avivamento, tem que agora aprender de Camarões. Because of what has happened here Por today. causa daquilo que aconteceu aqui hoje. Because Por quê? surely this is a blessed nation. Certamente esta é uma nação Because you abençoada. can see it from the quality Porque of leadership. vocês podem ver a qualidade da liderança. Let me finish on this. Deixe-me So terminar. what the Lord is saying here Então, o que o Senhor is está that fazendo, now the dizendo legislative aqui, agenda of this house must change. é que agora a agenda legislativa desta casa deve It must mudar. now center the coming of the Messiah into the life of this society. Mas agora isto deve estabelecer a vinda do In Messias other na words, vida desta legislation and the sociedade. bills coming out of the Em Parliament and outras Senate palavras, must be as those legislações e leading as people to leis holiness, que not passam abomination, nesta engaging casa LGBT, devem not at all, conduzir to holiness. as pessoas para a santidade e não para os LGBTQs, mas para a santidade. Must center righteousness in this society. Devem centralizar a justiça nesta Must now be sociedade. compassionate and understand Agora tem that que every ser day, compassivos e hundreds of thousands of compreender que babies todos are os dias being killed. There's a genocide globally. Every day. milhares de bebês In the são clinics, mortos. Há um abortions. genocídio diário nas clínicas de aborto. And you still have a role. E vocês têm um papel nisto. Because you remember King Porque Josiah, vocês se lembram do rei Josias, when he sent the priests to quando go and ele clean up the enviou house of the Lord. o sacerdote para ir e limpar a casa do He Senhor. realized something was wrong. Ele percebeu que tinha alguma coisa Look at how errada. the Lord used him and the book E was olha found. como o Finally, Senhor the book usou which o was livro, discarded foi somewhere encontrado. was discovered. Finalmente, aquele livro que havia sido descartado foi descoberto. And don't shy away from E combining não your sejam political intimidados careers with the em combinar noble a sua duty of the carreira Messiah. política com o nobre dever do Messias. Because the Messiah is coming Porque o Messias to está reign. I want to vindo release the para deputy reinar. speaker so I can continue for at least Eu 30 more quero minutes. Can we rise liberar up and clap a- as I bless you? A Can I porta-voz, lay eu the te Lord's hand on abençoo. you? Posso impor a mão do Senhor sobre você? Thank you. I have decreed Obrigado. the blessings of Eu God decretei as Almighty bênçãos do Deus Todo-Poderoso, in the mighty name of Jesus. no poderoso nome de In the life of Jesus, this precious na vida daughter desta of the Lord preciosa Jehovah. filha do Senhor Jeová.
that a monumental door is open today que here uma for porta her monumental career and está sendo political aberta life. aqui para a sua carreira e para a sua vida política. In the mighty name of Jesus. No poderoso So nome shall de it be, Jesus, amen. que assim seja. Thank you so Amém. much. Muito I release you. obrigado. Thank Eu you te again. Thank you libero. very much. Muito The Lord bless you. obrigado. Que o Senhor Thank te you. Let us clap abençoe. for her until she steps out. Vamos Ready? aplaudi-la Pa, até pa, que ela pa. saia. Thank you. Merci. Obrigado. Merci beaucoup. Obrigado. Muito obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Merci beaucoup. Merci. Muito Thank obrigado. you. Can I continue just a little bit? Posso continuar ainda por um pouco? Do you want me to continue? I see people looking at their watches. Vocês querem que eu continue? Eu vejo que vocês I estão can olhando do- seus relógios. Is that right? Okay, thank you. Let everybody Tudo sit bem? down then. Obrigado. Que todos se sentem, então. And so, blessed people, Então, povo abençoado, this is a very monumental time, a critical este é um hour in the tempo life muito of the nations. monumental, uma hora muito crítica na vida das nações, Because at this time the Lord is porque instructing neste not only the tempo church and the o prophets, Senhor but also está the instruindo leaders. não apenas a igreja, a população, mas também os líderes. And in that instruction of the leaders, E nesta instrução dos the Lord is líderes, saying you have a o role Senhor está dizendo que vocês têm um papel to prepare the nation. para preparar a Because nação. at this time, as we speak, Porque neste tempo, enquanto nós falamos, you are all aware of the vocês unbelievable todos moral estão decay in cientes society da globally. inacreditável corrupção moral da sociedade globalmente. And I want to read just one more E eu scripture, quero ler apenas mais uma and then escritura. we'll be able to begin to wind it Então, down. eu vou começar agora a finalizar. In the book of Revelation, chapter 19, Do livro verse do 16. Apocalipse 19:16. Then I'll read Isaiah 11, then Então, I'll vou read ler it, translate it Isaías for you 11. in Eu terms vou of this instruction and traduzir your para role. vocês em termos da instrução e do papel de vocês nisto. Again, it's a scripture I've said here, but I just want to Novamente, emphasize it. a escritura que eu disse, eu quero enfatizar. It says the following. Ele diz o seguinte: Revelation chapter 19, I'll Apocalipse read it capítulo 19, eu vou ler alto, em voz alta, aloud. Verse 16. versículo He 16. says, Ele on diz: his robe and on no his seu thigh, manto e he em has sua this coxa name written. Can we está allow Her escrito Excellency to take the este position first, nome. please? Podemos permitir que Your Sua Honor, Excelência Senator, tome agora a please. posição aqui, o Please, honrado thank you. senador? So we are complete. Por favor, obrigado, e então estaremos completos. Thank you. Let us clap to the Lord as she Obrigado. comes. Vamos aplaudir o Senhor Thank you, my enquanto daughter. ela vem. Obrigado, minha filha. So again, Revelation 19, Então, verse 16, novamente, Apocalipse he 19:16, says the following. ele diz o seguinte: He says, on his ele robe diz, and on his thigh, no seu he manto has e na this sua coxa, monumental name ele written. tem este nome monumental escrito: The King of all kings Rei de todos os reis and Lord of all lords. e Senhor de todos os senhores. And we have seen very clearly that in E nós this vimos muito proclamation, claramente que nesta proclamação, the Lord Jesus was o essentially Senhor saying Jesus estava essencialmente dizendo that all people on the earth that practice que authority, todas as pessoas da terra que praticam beginning with autoridade, the authority of a parent to começando lead com a autoridade his de or um, her children, de um pai, de uma mãe para conduzir os seus filhos, to raise them up, para criá-los e educá-los, educá-los, instill in them virtues and values. imprimir neles virtudes e valores. He's saying all that authority Ele está dizendo, is toda esta delegated autoridade from Jesus. é a autoridade delegada de Jesus. In French, I say donné. Is it donation? Em, It's em donated. francês você diz que é Yeah. doada, The é a Lord has autoridade donated doada. that to you. O Senhor deu isto a vocês. And we saw together with juxtaposing it with the E book nós of Matthew vimos 28, que 19, o oposto de that authority is Mateus given you as 28, 19, parliamentarians for que a essa purpose. autoridade foi dada a vocês, parlamentares, para um propósito. 28, 19 and 20. Na Mateus When he 28, said, "All 19 e authority in 20, heaven quando ele and disse, on earth toda a has been given to autoridade Christ Jesus." no céu e That na is the terra foi vision dada I a Cristo saw Jesus. on Esta é a November visão 1, que eu the year vi 2006, em 3 1º a.m. de in the novembro do ano de 2006, às 3 horas da manhã. 2006, November 1, 1º de novembro,
de 3 2006, a.m. in the night, in the às morning. 3 horas da And in manhã. that vision, the Lord E opened naquela heaven, visão, and He o showed me Senhor the abriu o céu super-glorious golden e wedding Ele me ring, two of them, mostrou a super turning in gloriosa opposite direction aliança at the de entrance to casamento heaven. girando em direção opostas que foram colocadas na entrada do céu. So all this conversation I'm having with you here Então, is toda esta coming from conversa the que eu estou throne tendo of com God vocês Almighty aqui Himself. está vindo diretamente do trono do Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. And then after that, E então, then depois the voice disso, said, all então a authority in voz heaven disse: and on earth toda a has autoridade been no given céu in e na Christ terra Jesus. foi dada a Cristo Jesus. So my conversation with you is directly from the Então, a Lord minha to conversa this com nation, vocês from é the Lord diretamente to the do Senhor leadership of para this esta country. nação, do Senhor para a liderança deste país. And you see very clearly E você vê muito that claramente in that particular vision he was que showing nesta me visão em the particular, rapture ele of the estava me church, the mostrando o coming of the arrebatamento da Messiah. igreja, a vinda do Messias. So in other words, Então, em outras palavras, really speaking, all that I've realmente said here realmente since I falando began, tudo que eu disse, tudo que eu estou dizendo desde que eu comecei, is that the Lord is saying é que o Senhor está dizendo that let all the nations now prepare que for the todas coming as of the nações Messiah. agora se preparem para a vinda do Messias. And because of the enormous influence E and por critical causa role da enorme that influência the e o legislative papel arm of crítico government que o has, braço he's saying that legislativo arm do must also governo now tem, conform isto towards agora the tem coming of que the se Messiah. conformar em direção à vinda do Messias. Meaning now, Significando we agora, must stop enacting laws nós that temos que bring parar abomination, de fazer justify leis que abomination. trazem abominação e para a abominação. As you see all over the Como so-called vocês modern veem, world. através de todo este chamado mundo When they moderno. say a young man Quando can eles just now dizem say he wants que to um be a woman, jovem he wants agora to be married, diz que ele and quer the ser law uma allows mulher him, e they quer enact a ser law to casado, support him e a to lei go and do. permite, That eles is fazem what we are leis dealing para with in other apoiá-lo. countries, É where com isso 3 que nós out of estamos 5 young lidando men em are outros transgender. países onde 3 de 5 jovens homens são transgêneros, Loi transexuais. support him. E a lei os It's anchored in the os law, apoia. Constitution, Isso está ancorado na that lei, na yes, that Constituição, man de que sim, este homem can now become a woman, agora pode tornar-se uma mulher. can go and have a surgery and be Pode ir married by fazer another uma man. cirurgia e ser casado com outro homem. For you, be far from that Quanto a abomination. vocês, fiquem longe desta abominação. Because this is a blessed nation. Porque esta é uma nação abençoada. Even Kenya, I see them playing Até around with mesmo it no as if they Quênia, want to go that direction. Eu vejo eles brincando com isso como se So if fosse I'm talking seguir about a esta most blessed direção. nation, there's no greater. Então, eu estou falando com uma nação abençoada e não há maior do que esta. Except Cameroon. Exceto Because of Camarões. this Por bearing, quê? your Por conscious causa bearing towards the Lord. Dessa sua condição Because de consciência em direção ao The Lord Senhor. is saying Porque o Senhor está that dizendo all thrones, if we had time, would have que read the book of todos os Colossians chapter tronos, 15 to 18. se pudéssemos All ler, thrones, leríamos o livro all de powers, Colossenses, all rulership, versículo administration, 15 ao 17. leadership, Todos os belong- tronos was e created poderes, by and for autoridades, Jesus. principados e potestades foram criados por Jesus e para Jesus. Foram criados por And Ele e that para means even Ele. your noble Isto offices significa que as até members of mesmo parliament, as a seus senators, cargos as como senior membros do church parlamento, leaders, senadores, every líderes single de igreja, office you hold cada is for that purpose, Cada cargo for que the vocês agenda têm é and para o purposes of Christ. propósito da agenda e o propósito de Cristo. Is to be able to advance the É cause para for poder the coming avançar kingdom a of the causa Messiah. para o reino do Messias que está vindo. Okay, there will be a millennial reign. Sim, haverá um reino milenar. When now the Messiah takes Quando over. agora o Messias vai assumir o poder. And the big question will be, E a grande pergunta será: when I, the Lord, gave you quando power, eu, you became a o senator, Senhor, you became a o Senhor, parliamentarian, dei a você how poder, did you você use se that tornou um power in your senador e name? um parlamentar. Como que este poder está sendo administrado?
And direcionado. that's why the Lord is asking those members of parliament. É who are por isso que o Christian, those Senhor senators está who are perguntando Christian, àqueles membros you do are the ones that parlamento have e failed the senadores que Lord. são cristãos. Vocês são aqueles que têm falhado com o Senhor. You fear to step forward Vocês temem dar um passo à frente because of political correctness and compromise por causa and de pleasing correção all different política circles. e comprometimentos e agradar todos os diferentes círculos. You fear to step up and Vocês say that temem in dar um Cameroon passo à there's frente e only dizer, one God. His e em name Camarões is há Jehovah. somente um Deus e o nome dele é Jeová. And in the process, you E equalize neste Jehovah processo, to idols. vocês igualaram Jeová com os outros ídolos. Hallelujah. Aleluia! Finally, the truth has come. Finalmente a verdade chegou até vocês. Those of you that profess the Aqueles de faith, vocês salvation, que professam a fé, a salvação, the Bible says you a are the Bíblia light of diz the nation. que You are the vocês light são of a the luz assembly. da nação, vocês são a luz da Assembleia. You should have stepped forward and advanced Vocês the agenda deveriam of dar um Christ passo à in frente, the National Assembly. in avançar a Cameroon. agenda de Cristo na Assembleia Nacional em Camarões. But most of you have remained Mas a maior under. parte You de have vocês remained permaneceram hidden escondidos. undercover Christians in the name Vocês of, são just cristãos browsing around. ocultos em Instead nome of stepping de, forward and say, em vez Jesus de is Lord. dar um passo à frente e declarar: Jesus é Senhor. You should have stepped forward Vocês deveriam ter dado um passo à and say, this frente law, e this dizer: bill that we essa are lei, enacting, this essa goes lei against que the law. vocês estão passando, essa lei é contra o Senhor. Hallelujah. Aleluia! That's why I have É por isso que eu vim. I have come to tell the members of parliament Eu vim and the para dizer senators aos membros that you do have a parlamento e os central senadores role que vocês in têm um preparing papel this nation central for the em glorious preparar coming of esta nação para a gloriosa vinda do Messias. that you must step forward Que vocês têm que dar um passo à frente and call sin sin e chamar pecado de pecado. and call the conscience of the E nation chamar a back to consciência da righteousness, nação back de to volta à holiness. justiça, de volta à santidade. And tell the nation E dizer para a nação that blessed is the nation que whose God is bem-aventurada a the Lord nação Jehovah. cujo Deus é o Senhor Jeová. And tell the nation that E we are dizer enacting para a laws nação to make que your nós life estamos better, passando the women leis better, the para people fazer a groups sua better. vida But there is melhor. no any better Mas não than há to make Cameroon nenhuma enter the lei eternal melhor do kingdom of que God. fazer com que Camarões entre no eterno reino de The Deus. orphans, Os the órfãos, widows, the as women groups. viúvas, os grupos We das make mulheres. laws to make the nation, Nós the people fazemos better. leis para their fazer lives o better. povo melhor, a vida do povo melhor. And yet we know that there are two Entretanto, nós destinations sabemos ahead of que há Cameroon. dois destinos adiante de Camarões aqui. One is the lake of eternal fire. Um é o lago do And the other eterno one is the fogo. eternal E o glorious outro kingdom é of o God. eterno e glorioso reino de Deus. And the Lord is saying, E o Senhor está you as leaders, dizendo, this is the moment now to tell vocês them como there is no líderes, better, este é o better momento than the para eternal dizer que kingdom não of há God. nada melhor do que o eterno reino de Deus. The Lord says in Isaiah chapter O Senhor 11, if you fala don't mind, I read the em last one Isaías 11, provavelmente esse é o último, Isaías capítulo 11. probably. Isaiah chapter 11. Isaías capítulo You read with me, 11, I read it loud here. eu vou ler alto aqui. Just translate every word I say, please. These are the words of the Lord, right? Estas são as Yes. palavras do When Senhor. I'm here, you translate every word because soon I will leave for another country. Quando eu estou aqui, So, você Isaiah traduz chapter cada 11. palavra. Isaías capítulo 11, It says the following, verse ele 4. diz o seguinte no versículo 4. And if you begin verse 3, it's very powerful. So Vamos começar no 3. Ele diz, it says, He Ele will diz, delight in the fear of the Lord.
Ele deleitar-se-á no And temor he will do not Senhor, judge by what he sees. não julgará segundo a vista And he dos goes on to olhos. E ele continua dizendo, Or decide by what he hears with his ears. nem decidirá com o que ele ouvir pelos But dos seus with ouvidos, righteousness, mas com he will justiça. judge the needy. Ele julgará os necessitados. With justice, Com justiça, he will give decision for the poor of the earth. ele tomará decisões em favor dos The pobres da exemplary terra. leadership the Lord is laying A before liderança the nation. exemplar que o Senhor está colocando diante das nações. He's saying, you Ele should be está dizendo after, you should be going que after vocês the devem leadership estar of Christ. buscando a liderança de Cristo. Vocês So that têm the que estar parliament in seguindo Cameroon becomes the icon, the monument, para the que o parlamento example em of the Camarões se glory torne of God. o ícone e o exemplo da glória de Deus. The parliament in Cameroon becomes O the parlamento monument de of Camarões God's torne-se o purposes of monumento this dos land, propósitos because the de laws they Deus pass nesta out nação, are advancing the porque as kingdom leis of our que eles God, the passam purposes of avançam o our reino God. do nosso Deus, os propósitos do nosso Deus. He's saying Ele está the dizendo, fear of God should be reflected o in the temor bills de and the laws Deus you enact out. deve estar se refletindo na Em lei espanhol, the same que temor de vocês Deus. Is this the same? estabelecem. Very good. The fear of God O temor de Deus should be the foundation, the hallmark of the laws deve ser you o enact in this fundamento, land. a marca registrada das leis que vocês estabelecem nesta He's nação. saying Ele está righteousness dizendo, justiça should be at the center of every law. deve estar no centro de Many cada lei. parliaments globally normally Muitos have an parlamentos archbishop or têm a um senior reverend arcebispo also sitting ou there. um reverendo que está sentado neste parlamento, Called by the Lord to serve, but he is sitting there. ele é chamado pelo Senhor para servir e ele But está you that sentado are lá. Christian members of Mas parliament, vocês you que são have membros also do been parlamento called e by são the Lord. cristãos, vocês também foram chamados pelo Senhor. And your role should be able to edit, to E, investigate, e to o papel de verificar vocês every deve ser single law before it comes investigar out, to cada make sure lei it pleases antes Jesus. dela ser estabelecida para ter certeza Verifique. se ela agrada a Jesus. Vocês têm que To go verificar through essa it lei, before it stands out. passar por ela And rise up on a point antes of order dela before the ser president estabelecida. of the parliament. The speaker say, you E point você of tem que order, ir the diante speaker. I want do to say that as a presidente nation do parlamento that e is loved diz by God, para o whose orador, foundation eu is on the quero Lord, we estabelecer cannot por enact uma this because nação it que comes foi against fundada our pelo God. Senhor, que esta lei que vocês estão passando, esta Point lei of vai order. contra I rise a up. vontade de Deus. Eu me levanto, Your esse é um Excellency ponto de the ordem. Speaker. Sua Excelência, There is o no way we can sit here on behalf of preletor, the Cameroonians não and tem enact como this law estarmos because it sentados comes aqui em against favor our dos very God camaronenses who gives us rain quando and nós water. estamos indo contra o Deus que nos deu o reino. He gives us food. Ele nos dá o alimento. And he gives us breath of life. Today E he ele woke you nos up. dá That's where you are. Ele nos dá o fôlego de vida para nós I want estarmos to aqui finish hoje. now. Eu quero terminar agora. The Lord is saying nothing exists on the O earth on Senhor its está own. dizendo que nada existe na terra por si mesmo, Because the earth and its fullness thereof is the porque a Lord's. terra e toda a sua plenitude pertence That ao everything that Senhor. exists on the earth Que exists tudo que for the existe Lord, na terra because the Lord existe made it por exist. causa do Senhor, porque o Senhor trouxe isto à existência. So can we now in this Então, nation podemos enact agora laws that will nesta prepare this nação country for the kingdom of fazer heaven? leis que preparam este país para o reino dos céus? Let it be known globally that there Que is a fique nation called conhecido Cameroon globalmente that is que an há uma example nação to the whole chamada world. Camarões que torna-se um exemplo para o mundo inteiro. A nation that deliberately Uma decided nação to que prepare for the deliberadamente coming of the decidiu Messiah. se preparar para a vinda do Messias. And they were successful. E eles foram Because God bem-sucedidos, protected them and provided porque for them Deus and os prospered them. protegeu e proveu para eles e os prosperou. And when it was all said and done,
E quando tudo foi dito e all feito, of them entered the kingdom of heaven. todos eles entraram no reino dos céus. While other nations, where the Enquanto que parliamentarians outras did not nações, os endeavor to parlamentários, enact laws to não prepare se for the Messiah, esforçaram em fazer passar leis que preparam a nação para a vinda do Messias. those ones entered the lake of fire and Aqueles they are roasting entrarão there in torment. no lago de fogo e vão queimar lá em tormento. Hallelujah. Aleluia. So if you really care for the Então, se welfare vocês of the people of realmente this land, se these are my importam finishing com o words. bem-estar do povo desta nação, estas são as minhas palavras finais. So the Lord is saying Então o Senhor está that the dizendo Christian worldview should be que o in mundo, every law. Every law. The Christian view. que God's vocês view. têm que God's ter a visão position, cristã, your a role posição as de Deus, parliamentarians a visão de and Deus, o senators seu that papel como subscribe to the faith parlamentares is to e make sure that senadores. you stand in there for Christ. Vocês têm que Every ter law certeza coming que out, vocês vão the se role, levantar por the Cristo. position of Jesus Toda is lei well Tem que dramatized. estabelecer a posição de Jesus e estar muito bem estabelecida e dramatizada. A nation Uma nação that does not have parliamentarians que não tem fighting for the parlamentares cause for lutando Christ. pela causa de Cristo. Those nations have no purpose. Estas nações não têm propósito, They have no direction. eles não têm direção, They have no guidance. eles não têm They have nenhuma direção, no target, instrução, objective, eles não têm future, alvo, future, objetivo, target, nem futuro, no vision. nenhuma visão. But this nation Mas esta nação will have a vision. terá uma visão. And that vision will be the E esta glorious coming visão of the será Messiah. a gloriosa vinda do Messias. Because this is a chosen nation. Porque esta é uma nação escolhida. The Lord is saying, O Senhor está the dizendo time is over. que o tempo acabou. And now, E agora, every single leader that is cada involved in legislation líder which affects que está every person in envolvido this land em fazer passar leis para o povo desta nação should step out and deve publicly say, "We sair stand for Jesus." e publicamente ficar de pé por Jesus. Step out as I finish. Sair, As I enquanto eu finish. termino, Every single member of parliament cada or membro senator do who stands for parlamento Christ ou senador que se levanta por Cristo should step forward deve dar um passo à frente, without fear of pleasing sem which groups o temor de agradar este grupo ou aquele, or fearing which leader or which leaders. ou temer os líderes, este líder, aquele outro líder. Step forward. Este líder And tem que say dar that um passo à Jesus frente e is dizer que Jesus é And that Senhor there is no other God e que in não há Cameroon. nenhum outro Deus em Camarões. Let me repeat this. Deixe-me repetir isto. The Bible says A Bíblia diz that if you know the truth and you don't tell them the truth, que their se blood você is in your hands. conhece a verdade e você não passa a verdade para eles, o sangue deles está em suas mãos. You must go out and tell the Vocês entire têm que nation and all sair the other e religions dizer that, para look, toda a nação e please, todas as please, I outras want you to religiões que, enter. veja, por favor, eu quero que vocês entrem no céu. And in Africa, as I finish E now, na in África, Africa, there is a enquanto eu tragedy. termino agora, na África há uma tragédia. And that tragedy in Africa is this. E esta tragédia na África é esta, That many times you also have que muitas the- vezes the vocês também traditional têm religions. as religiões tradicionais. And there are some kind of laws or words E há of alguns tolerance tipos that de instead of leis, telling them the truth, em they vez try de to falar bring a them in verdade the para name of eles, vocês cultural tentam acceptance, trazer cultural pluralism, trazê-los or para whatever o the name. a aceitação cultural, pluralismo cultural, qualquer nome que você It's queira dar. time to step out and tell Chegou a Africa, hora de Jesus sair e has gone dizer to the para a cross, África que he died Jesus and foi para a resurrected. cruz, ele morreu e ressuscitou. And to tell
the e traditional dizer what or religions or para as gods of Cameroon that tradições, there's only one religiões God, ou his deuses name de is Camarões que Jehovah. há somente um Deus e o nome dele é Jeová. And the Lord is saying E o Senhor está dizendo that Jesus is the que ultimate Jesus lawgiver. é o supremo legislador, Because the Bible says he has the iron scepter. porque a Bíblia diz que ele tem o cetro de ferro. And with that iron scepter, E com este if cetro de ferro, homosexuality is sin, he se will say, homossexualismo é "It is sin." pecado, você vai dizer é pecado. If abortion is sin, he will Se say, aborto "It é is sin." pecado, você vai dizer é pecado. He will call sin, sin. Ele vai chamar pecado de And the Lord is pecado. asking you in this E o land Senhor está pedindo para vocês nesta to have nação leadership after the leadership of Christ. para terem uma liderança que está That debaixo you da may step liderança out de as Cristo, legislators in this para land que vocês saiam como legisladores desta nação and now legislate for Jesus. e agora legislar, fazerem The leis reason I por say Jesus. this A razão pela qual eu digo is isto because the judgment é of God porque is coming o against all juízo de Deus está parliamentarians vindo of this age. contra todos os parlamentares desta era. Because they have called Porque abomination eles tolerance. chamaram abominação tolerância. Eles estão Because they have tolerando a called abominação. homosexuality alternative lifestyle. Porque eles chamaram o homossexualismo de estilo de vida They have alternativo. called what is my Eles choice, chamaram abortions, my a choice, minha my what. escolha, que o aborto é uma escolha minha. The judgment of God is O coming against juízo all de Deus está parliamentarians vindo of contra this age, todos os parlamentares desta era, unless they repent a não ser que eles se and arrependam step forward e deem um passo à frente and call sin sin e and chamem draw pecado the de nation to pecado Jesus. e atraiam a nação para Jesus. The Bible says A Bíblia diz that woe unto he that will lead these que little ai ones into daquele sin. que conduz estes meus pequeninos ao pecado. He says Ele diz that whoever leads these little ones of que mine todo aquele to que sin conduz is estes better meus a pequeninos big ao pecado stone seria melhor para tied ele on his pegar neck and uma thrown pedra de into the moinho, Atlantic amarrar Ocean. ao pescoço e se lançar no Oceano Atlântico. By that the Lord is saying, Com isto o Senhor está if dizendo, you legislate se that você abortion is legislar okay, is que accepted by aborto law, está and ok, you é make aceito pela everybody go lei, into sin, e você he faz said, com que "Woe todos unto you, entrem em the pecado, ele judgment of diz, God is ai coming de against the vocês, o parliamentarians juízo of de this Deus está vindo contra os parlamentares desta era, deste tempo. If you will legislate that Se the vocês traditional legislarem Cameroonian gods are accepted, que os those deuses idol tradicionais gods, de and you Camarões promote são idol worship aceitáveis in this country, e você promover a the Bible adoração a says, ídolos the neste país, a Bíblia judgment of diz, God o Almighty juízo is do coming to you, Deus parliamentarians. Todo-Poderoso está vindo sobre vocês, parlamentares. Severest judgment. O mais severo juízo. If you will legalize Se homosexuality vocês in the name of legalizarem getting foreign aid, like homossexualismo many other African para countries poderem where ajuda, being given receber money, ajuda so do exterior, NGOs como and outros civil países rights movements africanos, given money to que be able to estão spread os direitos homosexuality, to make it humanos e os acceptable, que the estão judgment fazendo com que o of homossexualismo God seja Jehovah aceitável. Almighty O juízo is do coming. Senhor, Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o juízo dele está vindo a vocês, que aprovam The o non-government homossexualismo organizations, para receber the civil dinheiro rights das organizations, where organizações the Americans, não the Western governamentais powers ou de transmit direitos money civis so that you que may promote transmitem dinheiro para vocês para homosexuality and promover make o it acceptable in the homossexualismo society. e The tornarem isso judgment of aceitável God na is sua coming sociedade. because the Lord O says juízo de that Deus he will está judge vindo porque those who commit a lei de abomination. Deus diz que o juízo dele vai julgar os que cometem abominação. And that's why, E é por isso, in finishing tonight, para terminar nesta noite, I want you to call this nation to a eu national quero que repentance. vocês chamem esta nação para um arrependimento nacional. And tell them it must begin E from the diga para church eles que tem que começar pela igreja and from the pulpit. e pelo púlpito. After that, Depois disso, should go straight into the mainstream of the leadership of the ele land, tem que ir diretamente na liderança da nação and then the nation.
E então, para that you may toda a observe nação, 3 days of prayer and para que fasting, vocês possam observar 3 dias de oração e and jejum wear sackcloth. e vestir panos de And saco. you can put it on the screen, the sackcloth. Wear Você pode sackcloth. pôr na tela aqui o pano de saco. Sisal, Vista um of pano de sisal. saco. The Sisal. cloth made- You see in Kenya how O revival tecido began? de sisal, você vê como que o avivamento começou no Quênia. Everybody wore this. Senators, Todos parliamentarians, vestiram. doctors, professors, Senadores, widows, parlamentares, everybody médicos, entered the viúvas, sackcloth. órfãos, todos entraram no pano de saco. When this message entered Kenya, Quando esta mensagem entrou this no is how they Quênia, responded. foi assim como eles And therefore responderam. show the revival today. Portanto, veja, Because mostra of this o foundation. avivamento hoje por causa deste fundamento Now aqui. look. Agora, olha. Hallelujah! Aleluia! So if you are not doing it for yourself, Então, se vocês não estão fazendo isso por si do mesmos, it for the revival of this land. façam isto pelo avivamento desta nação. Revival of this country will not O come from a avivamento gospel of deste país prosperity, não virá do evangelho da prosperidade, but will come from the gospel of mas repentance virá and returning to do Jesus. avivamento, mas virá do May the Lord bless retorno ao you, evangelho Cameroon. de nosso Senhor Jesus. Que o And I Senhor nos want to bless abençoe, the two Camarões, senior most e eu quero honorable abençoar senators who are os dois here. mais sêniores e honrados senadores que estão aqui. And I want to bless the patriarch, E eu the quero powerful, abençoar o powerful patriarca, o icon poderoso in this ícone land. nesta nação. Aleluia. I, Oui, je disais. Voilà le message que la nation camerounaise a besoin. Essa é a mensagem que a nação de Camarões precisa. A mensagem do arrependimento Glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. e o retorno ao glorioso Jesus Cristo de Nazaré. Que Dieu bénisse son prophète. Eu quero que Deus abençoe o profeta. in the name of Em Jesus, nome de thank you Jesus, so muito much. obrigado. Everybody rise up. We just go Todos se back to Jesus, levantem, all vamos of us. voltar a Jesus, todos nós. In view of the Em message vista we da have received, mensagem let que us just first go recebemos, back to vamos Jesus. primeiro Everybody, retornar para whether you're Jesus. bishop or Quer você pastor or seja bispo, legislator, pastor, in view of legislador, this em vista message, let us desta just return mensagem, to vamos Jesus. todos retornar a Jesus. Bishop, pastor, it Bispo, does pastor, not matter. não importa. Let that revival Que este begin right from avivamento here. comece a partir daqui. Everybody, in a sign of surrender, Todos, lift up your em hands sinal de rendição, levante as suas mãos to the Lord and diante say, do Senhor Mighty e Lord diga: Jesus. Poderoso Senhor Jesus. We are repeating in French, please, please, please. Mighty Lord Jesus. Poderoso Senhor Jesus. Can we repeat it a little stronger? Mighty Lord Poderoso Jesus. Senhor Jesus. I repent, my Lord Eu me Jesus, arrependo, meu Senhor Jesus, that this modern que generation, esta geração moderna, that this modern que generation esta geração moderna has called abomination tolerance. chamou a abominação de tolerância. That this generation, and I receive Que you, esta Lord geração, Jesus, e eu in my te heart. recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, as my Lord como meu Senhor and my Savior. e meu Salvador. Lord, now use me to prepare Cameroon Senhor, agora usa-me para preparar Camarões for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. In the mighty name of Jesus, No poderoso nome de Jesus. I am born again. Eu nasci de novo.
Father, in the Amém. mighty name of Jesus, Pai, I no ask you to bless poderoso this nome de nation. Jesus, eu te peço para abençoar esta nação. This is the biggest example you have shown Este me. é o maior exemplo que o Senhor me Lord, you mostrou. have loved this nation. Senhor, tu tens amado esta nação. And I ask you now to use them E eu te peço tremendously at this agora time. para usá-los tremendamente neste tempo. The leaders of this land, Os líderes desta the nação, senators in this meeting, os senadores nesta that they may reunião, prepare this land for que the eles coming possam of the King. preparar esta nação para a vinda do Rei. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Thank Amém. you. Thank you. Obrigado, obrigado. Oh, there are other senators who are here. Can you come and take a Ah, picture tem with me outros here? senadores All the aqui. other Vocês senators, podem please, who are vir here. e tirar uma foto comigo. Can you Vocês come todos on my, senadores, both sides, both of vocês my podem sides. vir aqui dos Some meus of them dos, this way. dos This lados. is very, very powerful. Isso é muito, Come, muito come, poderoso. come, Venham, come here. venham, venham, I'm venham going to aqui. greet you. I'm going Eu to vou greet te you in the name of cumprimentar Jesus. no nome de Jesus. Yes. Is the English phone, eh? Okay, thank you so much. I'm so glad to meet you Muito all. obrigado, eu estou These are muito senior feliz de senators. conhecer One vocês. more Esses senator são come senadores here. sêniores, mais um senador. Thank you. Vem aqui, Senior senators who are obrigado. here. Let us clap to Jesus Senadores first of all, sêniores que estão aqui, vamos aplaudir a Jesus primeiramente, because this is the biggest example porque este é o before maior the exemplo face of the entire diante earth. da face de toda a terra. And this is also the testament and E este também é o testemunho e o Lord loves this testamento de que o Senhor ama este país. because these are senior-most leaders and Porque they estes são os openly líderes identify mais with sêniores Jesus in e this eles age. abertamente identificaram o Senhor Jesus nesta era. And so this is a monumental Então, moment, not only in the este é um continent, momento but also globally. monumental não apenas no país, no continente, mas também globalmente. And I'm going to give it to the senator who E eu will vou introduce each one of passar them. para o senador que vai apresentar cada um deles. Para a senadora. Merci, prophète. Obrigado, profeta. We have there Senator Fon Mukete Ekoko. O senador. We have Senator Aminatu Ngangube. Ele está falando o nome das senadores, senadoras. We have, Senator Lekunze. Chief Efon. Chief and Fon. Ele é um chefe. And Senator Uma Ejen from my region. Este é o senador da minha região. Essa senadora esteve no Quênia. Vejam as roupas, ela trocou as roupas dela lá no Quênia. Pediu roupas do ministério. Alors ce seront des jours puissants ici pendant que je suis là. J'ai vu comment le Seigneur vous visitera de façon énorme le jour du service de guérison. Eu convido todos vocês para estarem no serviço de cura. Je suis venu vous servir. Parce que mon roi Eu vim para servir vocês porque o meu I come rei to está serve you vindo. because my king is coming. Eu vim para servir vocês porque o meu rei está And vindo. so during this time, Então, durante este tempo, you will hear so much of what the Lord is saying vocês vão directly ouvir from the throne to tanto the church. o que o Senhor está dizendo diretamente do seu trono para a igreja. And I said, like I said in the beginning E when como I eu began, disse no início, quando eu yes, comecei, concentrate, my son. I see. Yes, like I said from the beginning when I began, como eu disse desde o início, quando eu this is really comecei, the first parliament. este é in realmente o Africa that primeiro has parlamento invited da me. África que me convidou. en Afrique qui m'a invité. It was initially Brazil. Inicialmente foi o Brasil. Brasil Brasil está estabelecido que, ocasionalmente, eles me convidam para o parlamento e para o Senado. And then Rome, Então, Roma, Italy, Itália and also, other nations, Chile in the e também Senate. outras nações, o Chile, no Senado. But now,
This Mas particular one agora, here is very special to the este Lord aqui em particular é muito especial para o Senhor. because it's by leaders that profess É por Jesus. líderes que professam Jesus. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Nous voulons You'll give her the microphone. I want to acknowledge the senior division officer whom I'm going to greet in the eyes of the camera. Eu quero reconhecer este oficial Thank que eu you for quero representing the cumprimentar diante government. das câmeras. Obrigado por Another representar o arm of the governo. government. Um outro braço do You are a governo. blessed nation. Você tem uma nação abençoada. Mantenha, Don't aguarde. lose it. Não a perca. I have come to decree peace. Eu vim para decretar paz. By the power of the Pelo Prince of poder Peace, do príncipe da paz. that the elections may be peaceful, Que as eleições sejam that the pacíficas. purposes of Jesus may be Que os established in this land. propósitos de Jesus sejam estabelecidos nesta I know nação. you sit in the intelligence Eu committees, sei the que security você se committees. Tell senta them the nos Lord comitês has de now sent his segurança. servant to decree peace. Diga que o Senhor We are agora in the enviou hands seu of the servo Lord. para decretar paz e nós estamos nas mãos do Senhor. We are in the hands of the Lord. Nós And estamos nas everything's gonna mãos be do alright. Senhor e tudo ficará bem. Hallelujah. Aleluia! Thank you very Obrigado. much. I'll leave now. Muito Thank you. obrigado. Eu vou partir agora. Obrigado.